João 3,16. Dá para a gente repetir junto, né? Vamos repetir juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto que nós escolhemos. Eu vou explicar a razão pela qual estaremos meditando nesse texto tão conhecido e que não é a primeira vez que eu também utilizo o texto aqui. E com certeza vocês já ouviram muitas vezes sermões, mensagens, estudos baseados neste texto. A razão pela qual eu escolhi esse texto é porque o tema da graça é algo que me constrange. Eu diria que uma das coisas bonitas que a reforma protestante trouxe, e que o presbiterianismo, me desculpe aqueles que têm um apreço por outras denominações e eu as respeito, mas o presbiterianismo tem algo que, embora ele tenha deficiências como um sistema doutrinário, ou até mesmo de governo, porque é humano, foi construído por homens, mas o presbiterianismo me deixa assim encantado, que um dos princípios é a crença na doutrina da graça. E eu estou dizendo isso porque, conforme o tema, apesar de o presbiterianismo nos falar a respeito disso, e a reforma protestante nos trouxe algo sobre a compreensão do que é a graça, mas ela continua sendo incompreendida. E nós falaremos o porquê que ela tem sido incompreendida. Outra razão é que a gente trabalhou com as crianças, acho que eu fiquei uns 4 ou 5 domingos, os quartos domingos de cada mês, eu trabalhei com as crianças. E eu usei só este verso. Eu vou pedir aos pais agora, mais uma vez, quero lembrá-los, que vocês continuem trabalhando com os seus filhos, aqueles que participam ali do culto, e agora estão lá em cima, lá nas salas, e a gente, todos os quartos domingos, eu trabalhei este verso. Alguns decoraram, outros não, mas você pode nos ajudar, né? Agora, no segundo semestre, vamos trabalhar 1 João 3,16. Nós trabalhamos João 3,16, e nós vamos trabalhar agora no segundo semestre com as crianças, tá? Eu estarei todos os quartos domingos ali com as crianças. Eu me propus a isso, a ser pastor das crianças, pastorear e tentar ali estar com as crianças aos quartos domingos. Nós falaremos sobre 1 João, tá? João 3,16 e agora 1 João 3,16, tá? São 2 versos durante o ano. Primeiro, né, João 3,16 e depois 1 João 3,16. Bom, eu disse 2 razões, mas existe mais uma. Estou lendo mais uma vez, relendo um livro do Philip Yancey. Eu falo muito dele, e vou falar um pouquinho dele aqui, né? E, recentemente, eu resolvi reler um livro, não é o Maravilhosa Graça, é o Eclipse da Graça, né? Que ele escreveu no ano de 2014. O ano de 1997 foi quando ele escreveu um livro, Maravilhosa Graça. E um dia alguém falou assim, que livro que você levaria se você tivesse que ficar, né, numa ilha, lá preso por alguns tempos, lá, né? Eu não sei quais os livros que você levaria, além da Bíblia. Mas além da Bíblia, eu levaria uma Maravilhosa Graça e levaria um outro Eclipse da Graça. Depois um outro lá, eu tenho outros livros, né? Mas esse seria um dos livros que eu levaria para ler, se eu fosse ficar lá numa ilha, né, preso lá, sozinho. Eu levaria a Bíblia e esse livro Maravilhosa Graça e agora também o Eclipse da Graça. A graça incompreendida. Explicando aí as 3 palavras. Graça incompreendida. Artigo definido ou preposição, mas aqui é artigo definido, define algo. Graça, não agora no sentido bíblico, não no sentido religioso, mas um favor, uma gentileza, algo feito sem custo ou pagamento, de forma gratuita. Mas ela tem um sentido religioso, um dom gratuito de Deus, oferecido para a salvação e para a prática do bem. Também nesse sentido religioso, é uma bênção divina que permite alcançar a salvação. É também favor imerecido que Deus concede à humanidade. A graça, ela é, segundo esse sentido religioso, é gratuita, é transformadora e ela é universal. Falei há pouco a respeito do livro Eclipse da Graça, que eu estou relendo pela
segunda vez. E esse livro, ele traz algumas coisas importantes. Filipe Yancey hoje tem 75 anos, como eu disse, é um dos autores que eu mais admiro. E o subtítulo é assim: Onde foi parar a boa nova do cristianismo? Onde foi parar a boa nova do cristianismo? E depois ele fala algo nesse sentido. A graça ameaçada de extinção. A graça ameaçada de extinção. Interessante frisar que Filipe Yancey escreve no contexto americano, ou dos Estados Unidos da América. Escreve algo a respeito daquilo que ele sente como um cristão, e aquilo que ele percebe, e ele tem argumentos a respeito do que acontece lá, e é muito parecido não só aqui com o nosso país, mas é parecido no mundo todo. E ele faz assim um comentário, olhando para o mundo, vendo os acontecimentos, e ele procura mostrar onde não está a graça, para que a gente possa entender a graça. Muitas vezes a gente fala da graça, mas a gente não entende, porque, de repente, a gente não sabe o que não é graça, e ele então explica o que não é graça. É mais ou menos o seguinte: para você falar com uma criança que ela não deve mexer na tomada, você tem que dizer o quê? Tem que dizer que se ela mexer e colocar o dedinho lá, ela pode levar um choque, né? Então, o Filipenses coloca isso, ele mostra onde não tem a graça, e às vezes a gente se escandaliza com muitas coisas que a gente vê ele falando ali, porque a gente sempre gosta de coisas que venham nos confortar, mas ele chacoalha a gente, e esse livro Eclipse da Graça é um livro em que ele faz isso, ele chacoalha a gente, e é um livro escrito para a igreja, é um livro escrito para mim, é um livro escrito para você, é um livro escrito para os chamados crentes. Então, a Eclipse da Graça. E ele quis dizer com o que é eclipse? Todo mundo já sabe, né, o que é eclipse. Tá? É um obscurecimento total ou parcial de um astro por outro. Né? Vamos ter um eclipse, a gente sabe que um astro vai cobrir o outro. O sentido figurado: desaparecimento, ausência, afastamento. Desaparecimento, ausência, afastamento. Escurece. Então, eclipse, ela escurece. E é isso que nós queremos, então, falar sobre a graça incompreendida, mas a ênfase não é a incompreensão da graça, é porque nós não a compreendemos. E vamos mostrar aqui que a graça, ela é mal compreendida pela humanidade e ela é mal compreendida pela igreja. E a gente vai falar sobre a graça imerecida. A graça é mal compreendida, irmãos, porque muitas vezes nós vemos e percebemos isso desde o início das Escrituras Sagradas, que o ser humano, ele quer se sentir autônomo. Você se lembra, quando você lê lá ali Gênesis, que a razão pela qual houve o afastamento da humanidade de Deus foi pelo fato de uma desobediência. E essa desobediência, ela levou as pessoas a se acusarem. Você sabe, Deus disse: não faça isso, Adão, e Adão fez, mas fez porque foi convencido pela esposa. Depois, quando Deus diz: Adão, onde estás? Porque Deus percebeu que alguma coisa havia acontecido. Adão havia se escondido. Deus já: o que está acontecendo, Adão? A mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Olha, veja bem que essa questão da desobediência levou à acusação. Ou seja, a mulher que o Senhor me deu, primeiro, a mulher, mas a mulher que o Senhor me deu, ou seja, Adão coloca a culpa em Deus. Coloca em Eva, mas acima de Eva está Deus. Ou seja, o ser humano, ele, desde a sua origem, como nós vemos nas Escrituras Sagradas, é alguém que pensa que é autossuficiente, que ele pode todas as coisas. E qual a razão de Adão ter pecado? O fato de que foi dito a ele o seguinte: olha, se você fizer o que Deus disse para você não fazer, você vai ser igual a ele, ou seja, você vai ser Deus. Se você fizer aquilo que ele disse para não fazer, você vai ser igual. Então, a desobediência, ela aconteceu pelo fato de que o homem quis ser igual a Deus. E
Além disso, nós temos as consequências da desobediência, a acusação mútua, ou seja, né, a mulher que o Senhor me deu, ele coloca a culpa na mulher, mas na mulher que Deus havia concedido a Adão. Ou seja, a graça, aquilo que Deus havia feito, Deus coloca o homem e a mulher num lugar perfeito, um lugar onde o homem não estaria percebendo dor, não estaria em pecado. Tudo era algo maravilhoso. E Deus ainda deu o privilégio para Adão, para que ele fosse um mordomo, para que ele fosse aquele que, de repente, cuidasse de todas as coisas. O que o homem fizesse estava feito. É o homem que daria nome para todas as coisas, para os animais, e assim o fez. Mas mesmo assim, ele desobedeceu. E desobedeceu pelo fato de que quis ser igual a Deus. E aí nós temos, então, aquilo que nós chamamos de queda, que não é um tropicão. É queda mesmo. Muitas vezes a gente entende a queda lá como um tropicão. Foi uma falhinha. Não, foi uma falha muito grande. Foi um tombão, né, que machucou para sempre o ser humano. Essa desobediência, esse desejo de ser igual a Deus. Na verdade, eu diria, não só de ser igual, mas ser Deus. Eu contei a historinha aqui daquele lugar no hospício, onde havia um cara que dizia que era o grande profeta de Deus. Era um louco. Eu sou o grande profeta enviado por Deus. Aí um outro louco disse assim: cala a boca que eu não te mandei para você ser profeta. Né? Essa coisa do ser humano, né? Ele quer ser Deus, ou pelo menos ser igual a Deus, e isso faz com que o homem, sem que ele perceba, busque uma autossuficiência. Ele não quer depender de ninguém. Ele não quer depender de ninguém. Essa é a razão que nós vemos de uma graça incompreendida. Ao homem havia sido concedido os favores, as benesses ali da criação, ele poderia usufruir, mas não o fez. Então, querendo ser igual a Deus, olha, se você fizer isso, você vai ser igual a Ele. E aí, o homem desobedece e sofre as consequências. E a primeira delas é não ver mais o seu próximo como um semelhante, mas como alguém inferior e como um causador das minhas deficiências, dos meus problemas, e é sempre o outro que é problema na minha vida. A mulher que o Senhor me deu. E aí ele coloca a culpa na mulher, mas coloca em Deus também. Nós temos a graça incompreendida agora por parte da igreja. Por parte da igreja. E é isso que Filipenses coloca aqui. O que está acontecendo? Que a igreja não consegue mais comunicar a sua mensagem, não consegue mais transformar o mundo com uma mensagem tão bela, com uma mensagem tão bonita, olhando para Cristo, aquele que falou coisas tão bonitas, admirado por muitos, mas muitas vezes os seus ensinos e a sua vida não têm sido vivenciados por aquela agência que deveria ser transformadora, comunicadora de uma mensagem de salvação, a igreja. A graça passa a ser, então, mal compreendida por causa do ser humano, querendo ser igual a Deus, por querer mostrar que ele é autônomo, é independente e ele é capaz de todas as coisas. Mas em relação à igreja, há uma questão interessante. Com relação à falta de compreensão disso que nós vimos aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo, e mundo aqui expressa seres humanos, expressa humanidade, não é o mundo na sua extensão geográfica das coisas que foram criadas, mas mundo aqui, gente, eu, você, carne e osso. Porque Deus amou as pessoas, amou a humanidade, amou o Osni, amou você de tal maneira. E essa expressão de tal maneira você também já deve saber, que é algo que transcende a nossa compreensão. Daí a expressão tal maneira, um amor muito, 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 muito grande. Que deu. E essa expressão deu é que muitas vezes a gente não entende. Porque dentro da igreja, se lá fora as pessoas não reconhecem a graça porque elas se sentem autossuficientes e querem ser Deus, na igreja há uma outra questão. A igreja, as pessoas acham que precisam fazer algo para que Deus se agrade dele ou dela. É preciso que Deus, de repente, olhe para a gente e diga: o Osni, ele fez para merecer, é um dizimista, é um frequentador, é de igreja, é bonzinho, é isso. Então, o Osni merece. Então, eu vou presenteá-lo. E essa é muitas vezes, eu estou falando de uma forma muito simples, mas para que a gente tenha a compreensão de que a igreja
E olhando de uma maneira geral, a gente não percebe o que realmente significa a graça. E devido à mal compreensão da graça, e por ela ser incompreendida, a graça não é vivenciada. Não só como doutrina, mas ela não é vivenciada como princípios nas nossas vidas. A gente não vivencia a graça e a igreja não vivencia a graça. E quando eu falo igreja, você entendeu, não é a instituição, são as pessoas. Porque a graça parece ser algo muito estranho. Porque a gente tem que merecer algo de Deus, a gente tem que fazer algo para merecer. E eu vi um termo chamado meritocracia. E existe aquela meritocracia espiritual, né? A meritocracia, no aspecto social, né, é um sistema social onde a ascensão ela tem as recompensas. São baseadas no mérito individual de uma pessoa, ou seja, das suas conquistas e seus desempenhos pessoais. Então, na sociedade se entende meritocracia, e aqui eu não quero entrar na questão de sistemas, de governo, nada disso. Mas a meritocracia passa a ser, muitas vezes, compreendida dentro da igreja como se compreende lá fora. Ou seja, a meritocracia é: você exerce uma função, você recebe algo em compensação ou como recompensa daquilo que você fez, daquilo que você produziu. Até mesmo uma função que você exerce, que você passa a exercer, ela acontece pelo fato de que você mereceu, você fez por merecer. Você foi uma pessoa, um bom funcionário, uma pessoa que merece uma promoção. Isso é meritocracia. Entretanto, no terceiro tópico que nós queremos colocar, que, segundo as Escrituras, com relação à salvação e com relação à graça como um sistema, mais do que um sistema de doutrina, mas que é um sistema doutrinário, mas que deve ter implicações na nossa vida, no dia a dia, na prática, né? A graça não pode ser compreendida da mesma forma que se vê lá fora, ou seja, a graça, ela não vai ser derivada, não vai ser consequência de uma meritocracia. A graça, ela é rejeitada porque o ser humano considera sua autossuficiência. E a graça, ela muitas vezes é rejeitada dentro da igreja e mal compreendida pelo fato de que as pessoas acham que para receber algo de Deus, elas têm que fazer algo por merecer. Eu sempre citei uma frase aqui, e vou repeti-la porque eu creio que ela vai explicitar aquilo que a gente tem falado sobre graça. E ela vem do Filipenses, mais uma vez. Vou citar duas frases dele aqui. A primeira, que eu já aqui literalmente estou careca de falar, repeti-la, é: não há nada que você possa fazer para Deus para que Ele possa te amar mais. Mas também não há nada que você possa não fazer para Deus que Ele possa te amar menos. Eu acho isso maravilhoso. E o Filipenses diz: simplesmente porque Deus ama. Olha, vou repetir. Não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar mais. Mas não há nada que você possa deixar de fazer para que Deus te ame menos. Aí tem uma outra frase dele lá, que eu peguei lá do Eclipse da Graça. Olha lá. Agora, esse é o terceiro aspecto que eu gostaria de analisar. A graça imerecida. A graça mal compreendida pela sociedade, pelo homem que quer ser autossuficiente. A graça mal compreendida pelos crentes que querem fazer algo para merecer. Mas a graça é imerecida. A graça que os reformadores, que Calvino realçou, que o presbiterianismo fala, é isso. É a gente olhar para Deus e perceber que Ele tem um grande amor e que nada que eu possa ou deixe de fazer vai aumentar ou diminuir o amor que Ele tem por mim, ou por você, ou por nós. Então ele diz assim, Filipenses: a graça não depende do que fizemos por Deus. Vou repetir. A graça não depende do que fizemos por Deus, mas do que Deus fez por nós. Mas do que Deus fez por nós. Ceia.
estaremos participando hoje desse momento bonito na vida da igreja. Eu até pedi hoje lá para o Rony, para que a gente deixasse esse momento da ceia no final. Porque esse é um momento marcante. Os reformadores falam isso, Calvino fala isso, que muitas vezes a gente pensa que a pregação é o centro, né? Mas ele coloca que a mesa do Senhor é o centro. Para a gente terminar o culto, meditando no sentido, no significado da ceia, que além de falar da morte de Jesus, nos fala a respeito da graça que a santa ceia, que nós chamamos, representa para nós. Mas tem mais ainda. Um autor, William Barclay, escreveu um opúsculo mais interessante, onde ele coloca as palavras-chave do Novo Testamento. Várias palavras. E uma delas é carisma. Carisma significa o dom de Deus. Carisma, ou carismata, ou caris, né? O dom de Deus. E eu vou ler alguma coisa que o William Barclay escreveu sobre isso, que eu achei interessante, que vai realçar aquilo que nós estamos tentando falar aqui para os irmãos. Quando a gente coloca lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu estou dizendo, isso aí é graça. Esse verso que as crianças sabem, que nós estamos tentando fazer com que elas decorem, nesses meses aí do primeiro semestre, é para que elas entendam, irmãos, a graça de Deus. Eu gostaria que as nossas crianças pudessem já começar a entender a graça de Deus. Claro, Deus tem lá, na palavra, alguém uma vez diz, mas Deus também não é juiz. É. Mas quando Deus é apresentado, quando Deus, João, o evangelista João que escreveu na sua primeira carta, algo a respeito, ele diz assim, Deus é amor. Ele poderia ter falado outra coisa, mas ele disse, Deus é amor. E o João 3,16 revela o amor de Deus. É isso, é simples assim. Então vamos lá. A ideia básica da palavra carisma é a de um dom gratuito e imerecido. Alguma coisa dada ao homem sem trabalho nem merecimento. Algo que vem da graça de Deus e que nunca poderia ter sido realizado, galgado ou possuído pelo esforço do próprio homem ou da própria pessoa, da humanidade. Olha isso que nós estamos falando. No texto bíblico, a palavra grega, ela tem esse sentido. Carisma é isso, é você entender, olha, você não podia fazer nada. Deus que fez por você. É Deus que fez. E eu diria, irmãos, eu falei agora há pouco, não falar, o pastor Leite está sendo hoje bem denominacional, né? Ele está falando da denominação, falou do presbiterianismo. Não, isso é Bíblia. Eu admiro o presbiterianismo e vejo falhas nele como sistema, porque é humano, né? Mas uma coisa que eu acho linda é essa ideia, essa doutrina, esse princípio da graça, porque o Novo Testamento, ele é exatamente a revelação do dom maior de Deus, que é Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, ele deve ser lido, mas nunca compreendido só com base no Antigo Testamento. Você tem que sempre ler o Antigo Testamento com base lá, a base é o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento tem que levar para o Novo Testamento. Então, todas aquelas histórias, tudo aquilo que a gente vê lá no Antigo Testamento é para apontar para Jesus Cristo, é para apontar para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o Antigo Testamento, aqueles 30 e poucos livros que nós temos lá, é para apontar para os 39 livros do Antigo Testamento, para apontar para Jesus. Esses dias um pastor estava falando assim, que nos púlpitos das igrejas brasileiras, nós estamos ouvindo falar mais de Moisés do que Jesus. Eu concordo com ele. Nós estamos ouvindo falar muita coisa de Moisés e pouco de Jesus. Sendo que lá, o que Moisés fez e é válido, mas tem que ser levado para Jesus. Aí sabe o que Jesus fez com todos os mandamentos? Tem muita gente que defendendo os 10 mandamentos aí, está correto, está certo, mas não da forma como estão fazendo. Quando pediram qual é a principal lei de Deus, alguém talvez queria que ele pegasse dos 10 mandamentos, o principal, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo otimismo. Ele resume todos os 10 num só, aliás, não só os 10, ele resume toda a lei mosaica nesse princípio.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas ele continua. É interessante que a palavra carisma, ela era usada no meio militar, na época de Jesus. O imperador, quando ele tomava posse, ou quando ele fazia aniversário, ele dava um presente para todos os soldados. Os soldados ganhavam quando iam para a guerra, tá? Lá tinha os seus méritos. Mas quando o imperador, ele tomava posse como imperador, ou fazia aniversário, ele resolvia dar um presente para os soldados. Ou seja, aquele presente, aquele carisma, era dado não porque eles fizeram alguma coisa, mas porque o imperador queria agradar aos seus soldados, aos seus seguidores. Então ele usava desse carisma, dessa dádiva, desse presente aos seus soldados. Entretanto, vamos de William Barclay de novo, né? Um estudioso do Novo Testamento, tá? É um dos estudiosos mais considerados, né, com respeito ao estudo do Novo Testamento. Olha o que ele diz. Tudo que merecemos seria a morte. O homem pecou e por si mesmo ele não poderia fazer algo que pudesse ter como recompensa de Deus, ele não poderia reaver sua salvação pelos seus próprios feitos. Então ele diz, tudo que merecemos seria a morte. Tudo que possuímos é o carisma, o dom gratuito de Deus. Tudo vem de Deus. Cada graça que adorna a vida, a graça que cobre todos os pecados, cada dote natural que possuímos, cada dom que podemos usar no serviço da igreja, qualquer cargo que porventura detemos, cada vez que passamos por algo que ameaça nosso corpo ou nossa alma, Deus o deu, Deus o fez, e é o carisma de Deus. Tudo é de Deus. Graça não compreendida pela humanidade, graça mal compreendida pela igreja, porque às vezes nós queremos, como pessoas, fazer algo por merecer de Deus. E graça que é uma graça, ou graça imerecida, a gente não mereceu. É isso que é a doutrina da graça, irmãos. Não tem muito mais o que falar. Mas a gente precisa levar isso para a vida da gente. Não é só entender aqui. É entender que durante a semana, quando você está vivendo lá, você entenda que você é um agraciado por Deus. Que você é uma pessoa muito amada por Deus. Ah, mas eu faço coisas que eu não devia fazer. Aí eu te convido para ler um homem que escreveu há muito tempo algo que ele dizia, olha, o que eu quero, eu não consigo fazer. E o que eu faço, né, eu não deveria fazer. E o que eu não faço é o que eu devia fazer. Sabe quem que disse isso? Capítulo 7 de Romanos. Quem? Paulo. Então eu quero dizer para você o seguinte, antes da gente terminar aqui. Eu não sei qual é a situação da sua vida hoje, como é que você está. E todos nós carregamos muitas vezes na nossa vida coisas que a gente sabe que deveria deixar de fazer ou está fazendo, sabe que não deveria fazer. Alguém disse para mim, pastor, numa outra igreja, não foi aqui. Eu vou arrumar minha vida, eu vou acertar minha vida, eu estou com uns problemas aí. E eu vou acertar, a hora que eu tiver legal na minha vida, tudo certinho, aí eu quero frequentar a igreja, eu quero servir ao Senhor. Eu disse então para ele, posso falar algo com muito respeito a você? Você não precisa fazer isso. Até citei na época um hino, eu venho como estou, né? Um hino antigo. Falei, você tem que ir da forma como você está. Porque se você for capaz de consertar a sua vida sem a ajuda de Deus, que eu acho que você não vai conseguir, você não vai receber a graça dele. E se você for capaz de fazer algo que você não vai ser capaz, consertar a sua vida, por exemplo, como você está dizendo, se você conseguir ir sozinho, para que você precisa de Deus e da igreja? A igreja não vai. A igreja é para anunciar isso. A igreja não é um clube religioso. A igreja é para nos fazer parecidos com Deus, baseados na graça. Entendimento da graça de Deus na nossa vida. Eu vou ler aqui na mensagem esse texto de João 3,16. Eu vou terminar lendo três passagens.
Primeira delas, João 3,16, numa linguagem bem mais popular, não isentando aqui, não querendo dizer que essas que nós lemos aqui, João 3,16 na nossa Bíblia, revista atualizada, ela é inferior. Não, não é nada disso. Eu tenho lá umas 15 Bíblias de estudo, né? Mas eu gosto muito dessa a mensagem. Então diz assim, ó, João 3,16. João 3,16 revela a graça. Essa graça mal compreendida lá fora pela humanidade, essa graça mal entendida pela igreja, que não entende que a graça é imerecida. E nós só temos que reconhecer. Diz assim, então, o Eugene Peterson, fazendo uma tradução em mensagem. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. João 3,16. Mas tem aqui Romanos 5,8. Mas graças a Deus nos dá vitória por intermédio, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí ele diz assim, esse mesmo verso: mas Deus demonstrou quanto nos ama, ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Romanos 5,8. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E agora, Efésios, gostaria que você, depois na sua casa também pudesse meditar lá na sua versão mesmo. Efésios 2, 8, 9 e 10. São 3 versos, 8, 9 e 10 de Efésios. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, né? Tá, você já viu aqui. E agora, pelo fato de, né, que Deus nos amou, não fizemos nada. Mas lá, em Efésios 2, 8, 9 e 10, diz assim, na linguagem de a mensagem: a salvação foi ideia e obra dele, ou seja, de Deus. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Deus fez tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Paulo diz isso. Esse que foi um dos que mais compreendeu o princípio da graça. Se há alguém no Novo Testamento que realça, que enfatiza, que esbraveja algo a respeito do amor de Deus, é o apóstolo Paulo. Esse termo é usado por ele umas 17 vezes nas suas epístolas. Ele realça esse carisma de Deus. Quais as implicações práticas? O senhor disse então que Deus nos ama, que não depende de mim fazer alguma coisa, porque tudo depende de Deus. Por isso que eu li agora no final, Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque é assim, aqueles que realmente compreendem a graça, vão fazer aquilo que compete a eles que são agraciados fazer. Eu não vou fazer por merecer, mas eu faço porque eu já recebi. Eu vou dizer até você, aqui foi falar de contribuição, né? Dízimo, eu já disse aqui uma vez, até o dízimo eu não vejo como obrigação, eu vejo como um privilégio que Deus me dá da sua graça. É graça a gente poder participar do reino de Deus. Ele me dá essa condição de participar dessa coisa maravilhosa que é a criação dele e a continuidade dela. Eu queria dizer então a você, você vai sair essa noite daqui, nós vamos participar da ceia, e você entendesse isso. Tá, se você tem alguma dificuldade, algum problema, você pode compartilhar isso com alguém, você pode buscar ajuda, mas não se sinta menos amado por aquilo que você é ou faz, que de repente você acha até que não é algo que você deveria fazer como um cristão. Sinta o amor de Deus, deixa isso invadir a sua vida, a tal ponto que isso, eu tenho certeza, vai dar forças para você. Mas não se sinta menos amado por aquilo que você é, por aquilo que você faz.
Eu não estou dizendo que você tem que continuar fazendo o que de repente você acha que não deve fazer. Porque se você compreende a graça, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, 8, 9 e 10, você vai buscar não fazer. E com a ajuda de Deus e da comunidade cristã, dos irmãos, você vai ter condições de repente de enfrentar esse problema, essa dificuldade e vencer isso. Agora, que na semana agora que você vai vivenciar, hoje não participar da ceia, você entenda isso. Sinta-se uma pessoa privilegiada, sinta-se uma pessoa amada. E a grande prova é o que Paulo diz em Romanos 5, 8. Deus já deu a grande prova. Mas talvez pelo fato de ser tão simples é mal entendida. Ou como dissemos aqui hoje, mal compreendida. João 3,16 é a revelação da graça de Deus. É a revelação do amor de Deus por você. Saia daqui hoje, mais uma vez, confirmando, ou se você já reconhece isso, que Deus te ama. E confirma isso para a sua vida, para você. Não tenha dúvidas do amor de Deus. Tudo que Ele fez, tudo que aconteceu na cruz, simplesmente por amor. Por amor. Te ama. E se você ainda não teve esse encontro, essa transformação de vida, é só olhar e reconhecer esse Deus que te ama através de Jesus Cristo, entregar a vida, buscar a ajuda da comunidade, entender isso. Você precisa às vezes das pessoas, e Deus usa as pessoas para te abençoar. Mas se sinta amado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está aqui, sinta-se amado. João 3,16 é para você, é para a humanidade, mas é para você também. Porque Deus amou as pessoas, significa osni, significa cada um aqui. Sinta-se amado. Graça é isso, é entender que Deus fez por você o que jamais você poderia fazer por você mesmo.